Olá, seja bem-vindo ao canal Concretizando. E hoje nós vamos falar de um dos maiores desafios do lojista, que é decidir sobre regime tributário. Uma coisa que parece muito complicada, mas hoje aqui eu vou tornar para você muito mais simples do que você imagina. Então segue comigo o vídeo e aprenda tudo sobre como escolher o seu regime tributário. Bom, muito bem, então, como a gente falou, vamos tratar de regime tributário e de um jeito bem simplificado e até trazer para você algumas informações que vão mudar a sua percepção sobre o que você até acha que sabia ou que falaram para você. Então, a primeira e direta e objetiva é: Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. Então, você já precisa começar a entender isso. Inclusive, todos os meus cálculos demonstram que acima dos 200 mil já começa a chegar o objetivo de mudar de regime tributário, 200 mil de faturamento mensal. Então, vamos ver um quadro aqui que eu preparei para você, e certamente esse quadro vai dar para entender muita coisa. Olha só, eu peguei o exemplo de uma loja que fatura 250 mil no mês, e que 40% desses itens que ela vende são produtos oriundos de substituição tributária. Então, acompanha comigo aqui a apuração. Quando você está no Simples Nacional, os produtos com ST têm uma alíquota que é reduzida. Ela é reduzida por conta do fato de você ter pago ST. Então, sobre a parte que é os 40% com ST, você vai pagar uma alíquota de 7,6 nesse nosso exemplo, então vai dar 7.600. Os demais 60% da sua venda você vai pagar a alíquota cheia, que é 11,4, portanto, R$ 17.100, totalizando, então, R$ 24.700 de imposto a pagar. Agora, vamos ver no presumido como é que funciona. E aí você já pode estar cheio de dúvida sobre exatamente o que é lucro presumido, como é que funciona. Então, antes de ir para a tabela, eu quero que você entenda o seguinte, que no lucro presumido, existe uma presunção de um lucro, ou seja, é como se o governo já pré-definisse qual é o lucro que a sua loja tem. E nesse caso, do material de construção, é de 8%. Então, o cálculo de alguns impostos são baseados nessa presunção de lucro de 8%. Então, vamos ver como é que ficou ali novamente. Olha só. O PIS, você vai pagar 0,65 sobre o faturamento total. Então, R$ 1.625. O COFINS, 3%, 7.500. Esses dois impostos você paga mensalmente, são impostos federais. O IRPJ, você vai pagar 15% sobre o lucro. Então, vamos lá. Se o seu lucro é 8, então, sobre 250 mil, eu vou fazer o cálculo de 8% de lucro e vou aplicar os 15%. Portanto, deu R$ 3.000. E a CSLL, 9% sobre o lucro também, portanto, 2025. Quero destacar que o IRPJ ele tem uma regrinha, esses dois, IRPJ e CSLL. Esses dois impostos, eles podem ser pagos trimestralmente. Aqui, para efeito de demonstração, nós apresentamos o valor mensal de pagamento, tá? E outro detalhe é que o IRPJ, quando o lucro trimestral supera 60 mil, vai haver um adicional de 10% sobre o excedente, ok? No nosso exemplo aqui ficou dentro dos 60 mil. E o ICMS? Olha só, o ICMS eu até destaquei porque algo importante tem que ser visto aqui. Os produtos que você compra com ST, na saída, o ICM vai ser zerado, é zero. Então, esse é o benefício de comprar com ST no varejo da construção. E os produtos sem ST, aqueles produtos que nós chamamos de tributação normal, serão no débito e crédito. Então, o ICM que você paga vai ser só sobre esse grupo aqui. E já por experiência, por a gente trabalhar com isso regularmente, gira ali em torno de 2 a 3%. Então, nós pusemos aqui 2,5%, portanto, 6.250. Vale lembrar que aqui é uma estimativa, pode oscilar um pouco, mas também eu quero destacar que nenhum dos incentivos tributários que existem hoje
foram utilizados nesse vídeo, como, por exemplo, a redução da base de cálculo do ICMS, né, utilizado no cálculo do PIS/COFINS. Então, eu não trabalhei essas questões que ainda diminuiriam mais o imposto que você vai pagar. Mas nesse nosso exemplo, nós trouxemos para 20.400 o presumido, enquanto o Simples Nacional está em 24.700. Então, como você vê, tem R$ 4.300 de economia mensal, o que dá mais de 50 mil no ano de economia de imposto. Então, olha só o diferencial. Mas nós temos o INSS, que eu não falei, mas não deixei de fora. O INSS é o que vai acontecer. Hoje você paga no Simples, tudo ali dentro da alíquota do Simples. Aqui você vai pagar separado, que dá, em média, 26% do valor da sua folha de pagamento, né? Nesse caso, a gente precisa começar... Quando eu vou migrar de regime, eu preciso reestruturar minha empresa. E a dica que eu dou aqui é de você pensar em terceirizar, por exemplo, toda a parte logística sua. É evidente que quando a gente fala de troca de regime, você precisa de orientação de um profissional qualificado, seja um profissional da área de contabilidade, mas que principalmente entenda desses regimes. Caso contrário, ele vai acabar te dizendo que é melhor ficar no Simples. Mas como você está vendo aqui, não. É até muito mais interessante no presumido. E há ainda, né, quem vai me perguntar, mas professor, e é assim que todos me chamam, então por isso que eu estou te contando assim, professor, como é que fica no lucro real? Não vai ficar melhor? Então vamos entender como é que fica o lucro real? Bom, que hora que o real é melhor? Lucro real, gente, a diferença dele é que ao invés de utilizar a questão do lucro já presumido de 8%, você vai apurar o lucro que de fato a sua loja tem. Então, quando você vai escolher o regime de lucro real, você precisa ter muita clareza de qual é o lucro da sua loja. E se o lucro real, né? Eu vou escolher em que hipótese? Eu vou escolher na hipótese que o meu lucro líquido é menor que 8. Por quê? Se meu lucro é menor que 8, eu vou pagar menos imposto. Agora, se a minha loja tem um lucro contábil maior que 8, então é melhor ficar no presumido. E aí, como você já deve estar assistindo mais vídeos aqui do nosso canal, você sabe que é possível ter margem de lucro maior do que 8. Então, por isso que numa primeira recomendação, o presumido é o mais indicado. Mas mesmo assim, é sempre bom você fazer uma apuração de um período de 3 a 6 meses, fazer essa análise com um profissional que está acostumado a fazer esses cálculos, e aí você vai ter uma orientação mais correta, vai fazer uma migração, vai diminuir o seu custo tributário. E isso, lógico, vai refletir em mais resultado para a sua loja. E assim, né, com dicas fortes e poderosas como essa, a gente vai cumprindo aqui a missão e o compromisso do nosso canal, que é ajudar você a concretizar os seus sonhos.